Filhos queridos e amados, graças a Deus, acreditando numa catequese permanente. Filhos queridos, eu tomei uma decisão a partir de tantas cartas, tantos e-mails. Claro que toda pergunta é bem-vinda, mas eu digo que começo agora uma sequência de fé em debate, falando sobre os mandamentos da lei de Deus. Sabe por quê? Porque muita gente acha que os mandamentos é coisa já caduca, é do tempo do passado e não tem que viver mais. Primeiro, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus? Vixe, padre, eu não sei essas coisas não. Tá fazendo pergunta muito difícil? Tô não, gente. E os mandamentos da igreja? Menos ainda. Gente do céu, onde que está a catequese? Vamos lá. Primeiro, os mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas. E o quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo e nem o homem do próximo, tá? E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Então eu começo hoje falando sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E na sequência, lá na frente, quando eu terminar os 10 mandamentos, eu também vou falar dos mandamentos da igreja. Você sabe quais são? Quantos são, padre? São 5, gente. 5 mandamentos. Primeiro, ouvir missa inteira, participar de uma missa inteira nos domingos e festa de guarda. Vixe Maria, eu não sabia que tinha que ir para a missa. Tá vendo? É um mandamento da lei de Deus, da igreja, ir à missa. E não é para chegar atrasado e sair adiantado, porque tem hora que o padre vai dar a bênção final, é Deus alcance em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o fulaninho já está lá no carro despedindo de todo mundo. Não, é para ficar na igreja do primeiro sinal da cruz até o último sinal da cruz. Então é o primeiro mandamento da lei da igreja. Segundo mandamento da igreja, confessar ao menos uma vez por ano. Pelo menos uma. Não está dizendo só uma, viu? Pelo menos uma. Terceiro mandamento da igreja, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Então, confessar ao menos uma vez e comungar, terceiro mandamento, ao menos uma vez. Quarto mandamento da igreja, jejuar e abster-se de carne, quando manda a Santa Igreja. Quando é que a igreja manda? São só 2 dias, gente. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira santa. Então, é um mandamento da igreja. E o quinto, pagar o dízimo, segundo o costume. Aí que está o problema, eles erraram. Segundo o costume, não tem costume, não paga nunca. Então, não, é pagar o dízimo. Eu vou repetir de forma sistemática, porque muita gente está me perguntando pelo site, perguntando pelos e-mails, quais são os mandamentos da igreja. E vou explicar lá na frente, detalhadamente, como eu vou fazer nos 10 mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos da igreja, ouvir, participar da missa inteira nos domingos e festa de guarda. Segundo, confessar ao menos uma vez a cada ano. Terceiro, comungar ao menos pela Páscoa da ressurreição. Quarto, jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Mãe Igreja. E quinto, pagar dízimo segundo o costume. Mas, por que eu vou falar dos mandamentos da lei de Deus? Primeiro, onde que se encontra? Êxodo, capítulo 20, você tem todos os mandamentos. O fundamento dos mandamentos da lei de Deus é Êxodo 20. Mas alguém pode pensar, é importante os mandamentos da lei de Deus, mas não é Antigo Testamento, padre? O que Jesus falou sobre isso? Tem um texto maravilhoso que eu quero começar com você. É um texto de Mateus,
22:37. Quando Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Então o amor a Deus, que está no primeiro mandamento da lei de Deus, diz exatamente isso. Um amor total, absoluto. Mas você lembra de um texto, Mateus 19, 16, 19? Padre, eu não lembro que eu comi no café da manhã, vou lembrar esse texto, mas eu conto para você em poucas palavras, só como fundamentação para o que eu vou falar depois. Um jovem chegou para Jesus, e esse é o texto de Mateus 19, 16, 19. Bom mestre, o que devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus responde: por que tu me chamas bom? Somente Deus é bom e mais ninguém. Conheces os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus, guardarás domingos e festas igual, honrarás pai e mãe. E o jovem disse: Senhor, tenho vivido tudo isso. O que mais devo fazer? Eu paro por aqui. Sabe por quê? Porque aqui está a teologia, a espiritualidade, a posição de Jesus. Quando o jovem pergunta: mestre, o que me leva para o céu? Qual foi a resposta de Jesus? Viva os mandamentos. Então Jesus não era contrário aos 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20. Pelo contrário, ele indicou como caminho de salvação para um jovem. Depois o jovem pede mais, e nem vai querer esse mais, porque Jesus pede a radicalidade. Tudo que você tem, dê aos pobres e me segue. Aí o jovem virou as costas e foi triste embora. Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas a primeira parte, não esqueçamos: quer entrar no reino dos céus? Viva os mandamentos. Bom dia, Juliana. Bom dia. Quem fala, Juliana? Isso. Seja bem-vinda, filha, pois não? Obrigada, padre. Padre, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou resumir, né? Tá. Meu marido é evangélico. E a minha família toda é católica, padre. Eu nunca fui católica praticante, sabe? Aí, 1 ano e meio, através de uma vizinha, eu conheci o senhor pela rádio. O meu problema, cara, é com meu marido. Assim, que toda vez que eu vou na igreja, por ele ser evangélico, ele me critica muito sobre o rezar. Ele diz que santo é apenas uma imagem de acertar. E ele não aceita ter uma imagem do ganho da minha mãe, né? Fleitinho com a imagem. Ele fica me criticando em casa, sabe? Eu não sei o que dizer. Às vezes eu tento explicar da minha maneira pra ele, só que não consigo. Vamos tentar explicar junto? Veja, você entendeu que santidade, eles não gostam da palavra ser santo. Sim. Mas ser santo está na Bíblia. Sede santos como vosso Pai do céu é santo. Eu já vou dizer o texto para você conferir na Bíblia. Sim. Então, ser santo foi nosso Senhor Jesus Cristo que pediu que fôssemos. Uhum. Tá bom? Aí, mas eu sei que não é esse o problema. Você vai falar, mas é a minha imagenzinha lá de Nossa Senhora Aparecida, de Santo Antônio, de São Francisco, que é criticado, não é isso? Sim, exatamente. Então veja, as imagens, primeiro sobre os santos. Nós não adoramos santos. Nós adoramos a quem? A Deus. O que a igreja pede para com os santos? Veneração. Consegue perceber a diferença entre adoração e veneração? Adoração é subserviência, significa adoração, exaltação, entrega total, obediência cega e sem reservas. Veneração não. Venerar significa dar respeito aos santos. Primeiro ponto. Então dali você já pode partir. Adoramos só a Deus. Veneramos os santos. Segundo, por que a igreja coloca os santos? Eu tenho 2 razões. Primeira, presta bem atenção, Juliana, e todos que estão me ouvindo. Coloca-se santo para se ver as virtudes, exaltar virtudes. Vou dar um exemplo. Quando uma paróquia celebra seu padroeiro, São Vicente de Paula, por exemplo, qual é a virtude que mais destaca na vida de São Vicente?
o amor pelos pobres. São Francisco de Assis se exalta a virtude da mansidão. Então, a igreja, primeiro ponto, tem um segundo ainda. Se coloca santos na igreja, se canoniza o santo, porque se acredita que depois de um estudo meticuloso, é feita uma análise demorada, geralmente 1 século, 2 séculos, 3 séculos ou mais, vendo que a pessoa não tem nada que é contrária à fé, se declara que é uma pessoa bem-aventurada. É o que nós vamos escutar. E é colocada na igreja para que nós, olhando para aqueles homens, para aquelas mulheres, busquemos ser como eles. Entendeu esse ponto? Entendi. Então, os santos estão para que olhemos para a vida deles e pensemos assim, puxa, se Maximiliano Kolbe, Madre Teresa de Calcutá, foi santa, por que eu não posso ser também? Mas tem um segundo ponto, e eu tenho que explicar, porque nós estamos aqui numa catequese permanente. Nós, a igreja, acredita que exista uma união entre a igreja padecente, que somos nós, igreja peregrina, que estamos nesse mundo, com a igreja celeste, aonde acreditamos que os santos estejam. E na comunhão dos santos, a igreja diz, peça a Deus por intercessão dos santos. Entenda bem, Juliana. E todos esses que estão me ouvindo, não é Santo Antônio que dá a graça, não é Santo de Virges que dá a graça, não é São Judas Tadeu que dá a graça. Quem é que nos dá a graça? Responda para mim, Juliana. É Deus. Deus. Por intercessão. São aqueles que diante de Deus oram sem cessar a nosso favor. Entendeu isso? Eu entendi, padre. Os santos intercedem por nós. Então é isso que você tem que explicar para ele. Eu entendo, padre, mas não isso mesmo. Então pega a caneta e papel e anote 2 textos. Levítico 19, capítulo 19, versículo 2, e Mateus, capítulo 5, versículo 48. Eu vou falar devagar para todo mundo anotar. Levítico 19, versículo 2. Eu vou ler. Levítico 19, versículo 2. Diz: fala a toda a comunidade dos filhos de Israel, sede santos, porque eu, Yahvé, vosso Deus, sou santo. Esse é o primeiro texto, o apelo à santidade. O segundo, Mateus 5, 48, diz o seguinte, Jesus, já em Mateus 5, 48, portanto, deveis ser santo como vosso Pai Celeste é santo. Anotou, Juliana? Então, Mateus, qual capítulo, padre? Mateus capítulo 5, versículo 48. Deus abençoe. Salete, bom dia. Oi, bom dia, padre. Tô bem? Deus abençoe, filha. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor a respeito dos santos. Eu tenho um altar em casa e tenho várias imagens de santos. Certo. Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Guadalupe, Sagrado Coração de Jesus, Jesus Misericordioso. Tá. E todo dia eu acendo uma vela, eu rezo o texto, eu acompanho o seu programa diariamente. Certo. Tem alguma, eu não sei como lhe perguntar. Pode falar, eu tento ajudar. Eu tenho a minha devoção em vários santos. É válido? É necessário tantas? Não é necessário. É uma questão de identificação. Por exemplo, a igreja diz, não quer dizer que aquele santo age para aquela causa. Mas a gente costuma dizer que Santa Cecília é a padroeira, a protetora dos cantores. Santa Luzia, dos olhos. Por quê? Porque ela teve os olhos arrancados. E Deus lhe quis que ela enxergasse de novo contra a barbaridade que fizesse. Então ela é invocada quando há problema nos olhos. Não que ela só intercede por essa causa, mas é que a gente, como eu disse, a gente olha para a vida da pessoa
e ver as bem-aventuranças presentes na vida da pessoa, que eu vou falar depois do intervalo sobre como ser santo, o remédio da santidade, vamos dizer, a receita da santidade. Então, Salete, não vejo problema você ter vários santos de devoção. Não quer dizer que você seja obrigado. Obrigado é você estar diante de Deus. Os santos nos ajudam a chegar mais perto de Jesus Cristo. Compreendeu, filha? Que Deus abençoe, minha querida. Amém. Aqui várias perguntas que estão chegando. Padre, é muito difícil ser santo? Parece que quanto mais tento, mais difícil fica. Juvita. Quando pecamos contra a lei de Deus, adultério, nos arrependemos, confessamos, ainda podemos ser santos? É de São José dos Pinhais. Depois, Neiva. Pelo que entendi, santos não são apenas aqueles que estão nos altares. Então podemos pedir a intercessão daqueles que já partiram? Neiva, vamos responder. Somos jovens de Cristo e os jovens também são chamados a ser santos, claro. A santidade para crianças, para jovens, adultos, idosos. A santidade é um apelo para todos nós. Cláudia, bom dia. Dia? Deus a abençoe. Amém, padre. Pois não, querida? Padre, eu queria tirar uma dúvida. O negócio é o seguinte, a gente estava vivendo, tipo, em drama. Dentro da minha casa, dentro da minha família. O negócio é o seguinte, a gente fomos criados, né, numa igreja católica, né, deu todo o sacramento mesmo do casamento, que ainda Deus há de me dar, né? E o negócio é o seguinte, depois, você sabe, se bandeia, né, as outras religiões. Sim. Ele chegou na minha casa uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Sim. No nome do meu pai. Sim. Tá comigo? Compreendendo. Tô compreendendo. Então, e o meu pai tem aquilo como que o carinho, né? Claro. Daí o que eu fiz? Eu corri, fui na cidade, comprei uma moldura e coloquei tipo uma foto. Sim. Que é aquele que a gente fala, nós não adoramos, mas nós veneramos. Oramos, falou muito bem. Né? Que a gente pede a mãe, que a mãe leva até o filho. Pede a mãe que o filho atende. Né? Então, essa pessoa chegou, falou, eu já liguei pro senhor contando um testemunho que aconteceu na minha vida, falou que eu nunca ia ser curado, né, e dentro da minha casa, e nós nunca ia ter paz e nem saúde, que dentro da minha casa tinha o Satanás, que era pra nós quebrar a santa. Ah, esse discurso é tão antigo, né, Cláudia? Aí eu falei assim, não, eu não vou quebrar, por quê? No primeiro lugar, não é minha. Em segundo lugar, se é o Satanás, deixa o Satanás aqui dentro. Eu respondi pra essa pessoa, né? Aí minha mãe ficou muito chateada e tal. Aí minha mãe voltou, ela internei meu pai, só que ela correria tudo. Né? Minha avó tinha Deus levou, era muito devota de Nossa Senhora e ela morreu na véspera de Nossa Senhora. Eu cuidei até 95 anos. Aí Deus chamou ela, morreu nos meus braços dele. Certo. Então, sabe, é uma coisa assim que é muito constrangida, você entendeu? Aí o que a minha mãe fez? No dia que meu pai saiu do hospital, ela me pôs em casa. Sim. Ligou na minha casa, caçando confusão com a minha mãe, aquelas coisas tudo. Aí minha mãe falou assim, aí minha mãe falou assim, você nunca gostou de mim. Que ela nunca se deu com a minha mãe mesmo. E por que agora você tá sem implicância? Então você falou, dentro da minha casa tem um Satanás. Ela pegou e falou assim, tem, e é você. Filha, na verdade, o que vocês estão vivendo não é só em relação à religião. Você percebe que a matéria da discussão está sendo a religião. Só que parece que o problema é mais profundo. E é isso que eu percebo geralmente nas famílias. Acabam focalizando imagens de santo, essas coisas, a parte religiosa, para maquiar, para tampar com panos quentes problemas mais sérios, que são problemas de falta de respeito, de mágoas guardadas, de ressentimentos. Aí, como não tem coragem de dizer, eu não gosto de você porque você é uma chata, porque você é uma crica, porque você atrapalhou meu casamento. Problemas que estão em fundos emocionais, aí transferem isso para a religião. Na grande maioria,
o problema não é um problema religioso, mas transforma-se. Problemas de ordem emocional, de ordem familiar, em problemas de guerra santa. Aí parece uma guerra santa. Um que é católico, um que é batista, um que é da outra religião, com todo respeito a todas as religiões. Mas o problema não está em ser de outras religiões, o problema está lá guardado, que é um problema mais sério de falta de perdão, de relacionamento. Se a religião se transformar uma guerra santa, duvide. Porque atrás de uma guerra santa tem outros interesses. Então, se você está me ouvindo em casa e está passando por essa situação, sinceramente, pode ter certeza que a briga sobre aquela imagem, sobre um ser de uma religião ou de outra, não é o ponto maior. O problema certamente está num relacionamento entroncado, num perdão não dado, num diálogo não travado. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, Padre Reginaldo. Que alegria falar com a senhora. Prazer todo meu, seja E bem. que alegria essa rádio 24 horas, né? Se acompanha sempre? Sempre 24 horas. Só não fico mais porque eu tenho que dormir e que trabalhar. Porque senão... Mas ontem eu fiquei até o terço da meia-noite e antes da minha pergunta, eu quero dar um testemunho bem rapidinho, porque é referente a ontem. Esse testemunho eu tenho que dar. Eu esqueci o meu portão totalmente aberto, Padre, a madrugada inteira, num bairro onde tem assalto até as 3 da tarde, e com casa fechada, com portão eletrônico, eu esqueci, com tudo ali para quem quisesse entrar, e eu sozinha em casa. E eu disse, isso foi a proteção de Jesus misericordioso mesmo. Eu agradeci, rezei mais um tanto fazendo misericórdia. Seja Deus te protegeu, né, Tem que claro. cuidar também, mas eu digo, mas tá, né? E é referente a isso também a pergunta. Os santos, às vezes assim, eu fazia novena, santos pedidos para Santo Antônio, nossa, todos os santos eu fazia novena direto. E eu deixei eles de lado. Eu entendo isso, e não há problemas. Sinceramente, do ponto de vista espiritual, não há problemas, Ana. Porque você pode continuar, se você se identificou com essa devoção da misericórdia de Jesus. Né, pois a misericórdia, Então, pedindo todos os dias e preciso. Então segue em frente que é o caminho do bem, tá bom? Não se preocupe não. Os santos, desculpa, não estou brincando, mas estou falando de uma forma. Os santos não vão ficar bravos. Não vão ficar chateados comigo. Não, pode ter certeza, tá bom? Você promete tudo. Ó, Padre, que Deus te abençoe, tá? Amém. Obrigado, Ana. Deus abençoe. Você lembra dos 10 mandamentos? Onde foi que Moisés recebeu os 10 mandamentos? No Sinai, na montanha. Você vai ver no Evangelho de Mateus que Jesus subiu a montanha e proclamou as bem-aventuranças. Eu diria, e digo sem medo, as bem-aventuranças são, de fato, a centralidade da pregação de Jesus. Jesus, através das bem-aventuranças, mostra a receita da santidade. Teve uma pessoa que perguntou, é muito difícil ser santo, quanto mais eu tento, mais difícil fica. Tenha as bem-aventuranças como base da sua santidade. Primeiro ponto para ser santo, pobreza em espírito, humildade em espírito. Segundo ponto, está lá, e o texto maravilhoso, que não podemos esquecer, que é Mateus 5, 3, 12. Mateus 5, 3, 12. Segundo, mansidão. De repente a gente deveria pedir mansidão, que às vezes nos falta, irritação, nervosismo. Terceiro, pedir a Deus a graça de sermos consolados, mesmo na aflição. Aqui, como pode dizer, bem-aventurados aflitos? Aflitos quer dizer, lembra do Salmo, minha alma tem sede de Deus. Quarto, para ser santo, temos que ter fome e sede de justiça. O que é isso? Vou citar a Madre Teresa de Calcutá.
Fome e sede de justiça para os seus pobres. Próxima receita para ser santo: sermos misericordiosos. Próximo ponto: pureza de coração. Depois, sermos promotores da paz. Próximo, não termos medo de calúnia, perseguição por causa de justiça, por causa do Senhor. De fato, essas tribulações virão, mas não podemos desistir. Percebeu? É difícil ser santo? É, mas não é impossível, porque muitos foram. Quando eu estive na Basílica de São Pedro, que para mim foi uma graça imensa que Deus me permitiu, primeiro quando eu subi aquela escadaria, entrei, quando eu vi a Pietà, chorei muito, me emocionei muito. Quando eu pude ver os restos mortais de São Pedro, descer na cripta, mas quando eu subi e eu vi num caixão de vidro, intacto, João 23, eu nunca tinha visto. Naquele momento eu me ajoelhei, que algo me tocou muito forte. Intacto, numa esquife de vidro, de cristal, está João 23. E ele, sobre a santidade, se expressou assim: hoje quero ser santo. Só por hoje tratarei de viver este meu dia, sem querer resolver o problema da minha vida todo de uma vez. Só por hoje terei o máximo de cuidado com o meu modo de tratar os outros, delicado nas minhas maneiras. Não criticarei ninguém, só por hoje. Não pretenderei melhor ou disciplinar ninguém, senão a mim. Só por hoje me sentirei feliz, com a certeza de ter sido criado para ser feliz, não só no outro mundo, mas também nesse. Só por hoje quero ser santo e me adaptarei às circunstâncias, sem pretender que as circunstâncias se adaptem aos meus desejos. Só por hoje quero ser santo e dedicarei 10 minutos do meu tempo a uma boa leitura, lembrando-me de que assim como é preciso comer para sustentar o meu corpo, assim também a leitura é necessária para alimentar a minha vida e a minha alma. Só por hoje quero ser santo. Praticarei uma boa ação, sem contá-la a ninguém. Só por hoje quero ser santo. Farei uma coisa de que não gosto, e se for ofendido nos meus sentimentos, procurarei que ninguém o saiba. Só por hoje farei um programa bem completo do meu dia. Talvez não o execute perfeitamente, mas em todo caso vou fazê-lo. E me guardarei bem de 2 calamidades: a pressa e a indecisão. Só por hoje quero ser santo. Ficarei bem firme na fé, que a divina providência se ocupa de mim, como se existisse somente eu no mundo, ainda que as circunstâncias manifestassem o contrário. Só por hoje quero ser santo. Não terei medo de nada, em particular, não terei medo de gozar do que é belo, e não terei medo de crer na bondade. Durante 12 horas do meu dia, posso fazer o bem. Papa João 23. Maria Aparecida, bom dia.
Deus abençoe, filha. Amém. Abençoe o senhor também. Pois não? Reginaldo, eu sempre ouço o seu programa e eu queria fazer uma pergunta. Sim, eu gosto muito de ler livros que falam da destituição. Tem uns que já nascem escolhidos a dedo por Deus, outros têm uma vida um pouco complicada, como a de Santo Agostinho. Então, uma pessoa que cometeu um pecado grave e ela se arrepende de todo o coração e leva uma vida correta a partir de então, ela pode ser uma pessoa que venha se santificar, eu acredito nisso, mas quando ela morre, ela vai expiar esse pecado no purgatório, ela pode pedir a graça de Deus para expiar esse pecado aqui. Bom, sua pergunta é bastante complexa, por isso eu vou ter que dividir em partes, tá bom, Marina? Vamos juntos. Primeiro, você fez uma afirmação, que alguns são escolhidos a dedo por Deus para ser santos. Não é uma afirmação muito correta, porque todos nós fomos escolhidos por Deus para ser santos pelo dom do batismo. Então veja, todos nós estamos predispostos à santidade, ou chamado à santidade. Aí você vai dizer, mas alguns já nascem santos. Salvo. Não é que nascem santos, são pessoas que têm um coração mais aberto e que desde cedo ouvem a palavra de Deus e colocam à disposição. Então, exato, não, é verdade. Não, talvez, não acredito que eu entendi errado. Não, eu entendi o certo disso, é que eu não soube fazer a pronunciação correta. Então, de fato, existem pessoas que nascem, que têm mais abertura aos apelos de Deus, e tem outras que são mais resistentes. Aí a tua pergunta é muito pertinente, porque você diz assim, a pessoa pecou, depois se converteu. E como o caso de Santo Agostinho, São Paulo Apóstolo, e tanto, a maioria... Hoje, né, padre? Nós hoje, o duro é que nós ainda muitos de nós ainda não chegamos a essa conversão, né, filha? Maria Aparecida, o purgatório é o momento de expiação, sim. Então, preste atenção. Uma pessoa, vamos dizer que cometa, eu ia falar o aborto, mas o aborto é muito sério. Mas alguém que cometa o aborto, ela se arrepende de ter cometido o aborto, confessa. Deus perdoa? Perdoa. Se houver arrependimento, Deus perdoa. Mas o mal, a vida que foi ceifada, o mal, a consequência daquele pecado, a pessoa expia no purgatório. Você entendeu, Maria Aparecida? Filhos e filhas, muitas perguntas chegaram. Se a partir do momento da concepção há vida, por que quando a criança nasce morta não se batiza? Maria de Japurá. Porque está morta. Os sacramentos são para os vivos, filha. Não existe sacramento para os mortos. Se está vivo, tem sacramento. Por mais, entendeu? Não é só criança. Não se batiza um adulto morto. Não se batiza uma criança morta. Não se batiza um idoso morto. Está morto, é só oração. Os sacramentos são para os vivos, de Japurá. Padre, é pecado pedir a Deus um serviço, já que Ele tem que vir primeiro? Não, filha. Claro que não é pecado. As orações, pedir, recebereis, procurai, achareis, batei e será aberto. Então, pedir a Deus as coisas não é pecado. Pelo contrário. Temos que pedir e com insistência. Só que lembre-se, a hora de Deus não segue os nossos ponteiros de relógio. Esse texto de João 23, Papa João 23, que estava falando, quero ser santo só hoje, por um dia. Ele termina dizendo, durante 12 horas de um dia, posso fazer o bem. O que me desanimaria se pensasse que teria que fazê-lo durante toda a minha vida. Por hoje, só por hoje, quero ser santo. João 23. São textos marcantes. São textos que faz a gente refletir. Eu vou atender a Maria e depois vou responder um monte de perguntas rápidas. Aí
É rapidinho as respostas. Maria, bom dia. Bom dia. Deus abençoe, filha. Pois não? Padre, na verdade, eu gostaria de um aconselhamento, que tudo isso que o padre está falando hoje no programa, nós estamos vivendo na nossa paróquia, na nossa comunidade, assim, eu nem vou citar, porque está sendo tudo muito recente. Por favor. Então, assim, quando eu comecei na caminhada, 4 anos atrás, eu coloquei aos pés do Santíssimo Exposto, que devido às críticas em casa com meu esposo, que eu não queria servir o Senhor com problemas em casa, eu queria servir a Deus de todo o meu coração, mas que a minha família pudesse servir também. E de lá para cá, Deus está trabalhando de uma forma tão maravilhosa na nossa vida, Padre, que assim, o meu esposo está se dedicando com todo o ser dele, eu também, vivendo procurar essa vida de santidade. Tem muito que aprender ainda, sabe, Padre? Todos nós, né, querida? Só que somos muito criticados ali. Um amém que a gente fala mais forte na comunidade, a gente é criticado, até pelo nosso pároco. E o meu esposo falou uma frase ontem que doeu meu coração, não é a primeira vez que ele fala. Às vezes as pessoas jogam a gente para a igreja evangélica ou para outras religiões, ou como que a gente faz para acontecer tudo isso? Eu falei, não, nós vamos colocar em oração e vamos entregar tudo isso na mão do Senhor, e Ele sabe todas as coisas, e nós vamos perseverar. Porque é isso, se a gente está sendo criticada, é porque a gente está fazendo a vontade de Deus, como tem as bem-aventuranças. Com certeza, mas Maria, posso te dar um conselho? Vá com o seu marido, mas olha, procure o sacerdote, não na hora de missa. Marque com tempo, um horário que ele pode. E seria muito bom você ir conversar com ele, tá me ouvindo? Sim. Não na igreja, lá na casa paroquial ou no lugar que ele marcar. E com humildade, porque você sabe que a santidade passa pela obediência. Sim. Santa Teresa sofreu muito com a igreja. Mas eu digo para você, ela no final da vida, e isso me impressiona, ela disse, quero morrer, filha da igreja. E prefiro errar com a igreja do que sair dela. Você compreendeu? Então eu sei que isso é doloroso. Quem está ouvindo não tem o alcance, mas por estar, eu entendo porque eu já sofri o que você está sofrendo. Então sabe o que eu digo para você, Maria? Junte teu marido, reze primeiro antes, diante do Santíssimo. Procure o sacerdote, conversa com ele. Peça orientação, onde estamos errando, nos ajude, Padre. Já que você está mais forte na fé, faça isso por você e pelo teu marido. Eu estarei em oração com você, Maria. Vou omitir o bairro, pode ter certeza. Qual a opinião sobre a caridade feita a Lúcia? Caridade, filha, sempre é caridade. A caridade não conhece rótulo, a caridade não precisa de ser dita nos microfones. Faça sem que os outros saibam. Padre, entendi que aqueles que não são santos são aqueles que também não estão no altar. E sim, existem santos anônimos. Santos, quando o Papa João Paulo II estava sendo enterrado, gritavam santo para ele. Padre Cícero, agora está sendo levado o processo de beatificação e canonização, mas para o povo já é santo. Então, além dos canonizados, existem muitos santos e muitos anônimos que morreram no silêncio, mas estão na glória de Deus. Padre, é possível se arrepender, confessar e ser santo? Ah, com certeza. Com certeza. Olha para a vida de Santo Agostinho. Por sinal, nunca se confessou, né? O batismo dele foi tão sério que nunca mais se confessou. Mas ele era da pá virada mesmo. Andava com prostituta. Não se escandalize. Olha para a vida dos santos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. São Paulo. Depois, se falarmos em Iemanjá, é uma santa da Igreja Católica? Não, não é. Iemanjá não é uma igreja da Santa Católica. Foi Nossa Senhora revestida com outro símbolo, outro código de fé. Sou casada no civil, posso comungar? Não, não pode comungar. Padre, Maria Buena é santa ou prostituta? Filha, eu não sei. Pelo que eu saiba, a igreja não recomenda, porque o caso de Maria Buena ainda está sendo estudado e com muito critério. E muitas outras perguntas que chegaram. Porém, termino com uma frase
de um santo maravilhoso, de 15 anos de idade, você acredita? Com 15 anos, ele era santo. São Domingos Sávio, discípulo de Dom Bosco, morreu aos 15 anos de idade e dizia: a santidade é a razão de ser da vida. O lema de São Domingos Sávio, de 15 anos, era: antes morrer do que pecar. E continuava: se eu não conseguir a santidade, não terei feito nada neste mundo. São Domingos Sávio.